Como nós temos mencionado, o pastor Davi disse já no ano passado que o tema escolhido para esse ano de 2026 é Restaura-nos, Senhor. O pastor Davi trouxe uma reflexão no culto de Ano Novo, baseado no Salmo 80. No domingo passado à noite, nós refletimos sobre 1 Reis, capítulo 18, e a necessidade do povo de voltar-se para a presença de Deus, e como Deus os apontou sobre os pecados, a idolatria que reinava sobre o coração daquele povo, e portanto a necessidade de olharem para o altar que estava quebrado e a necessidade de um processo de restauração. E nesse domingo pela manhã nós vamos continuar na sequência agora em 1º livro de Reis, capítulo 19. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu farei. A princípio, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. Do altar ao silêncio, assim nos diz a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Vamos orar mais uma vez. Senhor, entregamos as nossas vidas mais uma vez e colocamos diante da Tua presença. E pedimos nessa manhã que por meio do Teu Espírito Santo haja sobre nós o renovo, que haja sobre nós a edificação, que haja sobre nós o derramar da Tua presença, nos conduzindo a um processo de santificação, restauração, para que possamos bendizer o nome de Cristo através da nossa vida, resplandecer a glória do Senhor a todos aqueles que necessitam de salvação. É a oração que nós fazemos em um nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Do altar ao silêncio. Como eu disse então, no domingo passado, nós falamos sobre o profeta Elias, que propôs um desafio aos profetas de Baal, aos profetas de Aserá, no Monte Carmelo. E ali o fogo de Deus desceu, porque o fogo representava a manifestação de Deus. O fogo era a resposta de Deus, que consumiu o sacrifício, que consumiu aquele altar. E Deus estava deixando claro que não havia outro Deus em Israel. Ele era o único suficiente Deus de todos os povos, de todas as nações. O Carmelo, portanto, na nossa caminhada espiritual, ele simboliza e representa o lugar das nossas experiências com Deus. Porque ali Deus se manifestará. Deus, ele vai manifestar o seu poder de forma clara. Às vezes, de forma pública, as pessoas perceberão a manifestação, algo sobrenatural acontecendo em nossas vidas. Entretanto, a exemplo do capítulo 19, agora Elias não está mais no Carmelo. E precisamos entender que essa verdade espiritual, ela vem como uma palavra de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Porque assim como Deus agiu e se manifestou no Carmelo, mas foi necessário ao profeta descer, porque ele tinha um ministério a executar e a desempenhar embaixo, diante dos homens,
refletindo a glória de Deus como um profeta de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Precisamos entender também que a maioria dos nossos desafios e as batalhas espirituais que nós enfrentaremos em nossa vida não irão acontecer, em sua maioria, diante das pessoas, no momento de celebração, quando nós estivermos cercados, mas Deus nos conduzirá a batalhas espirituais, muitas vezes no silêncio, no oculto, no secreto, enquanto as pessoas não perceberão. São batalhas silenciosas entre nós e Deus, em que Ele nos revela, em que Ele nos mostra a nossa pequenez, as nossas limitações. E Deus permitiu o profeta, ao descer o monte, passar por essa crise, para que o profeta pudesse entender que não era sobre ele, era sobre o poder que vinha do Altíssimo. O processo de restauração nos conduz a este lugar. Mas será que nós estamos preparados? Será que nós estamos prontos a caminhar em nossa vida, muitas vezes no silêncio, na dor, no sofrimento? Mas precisamos entender que o Senhor nos permite desfrutarmos de momentos da sua experiência gloriosa, da sua presença gloriosa, mas também nos permite andar pelos vales, onde nós seremos apertados, onde nós seremos moídos, onde nós seremos moldados, e Ele deseja nos levar por esse caminho de firmeza espiritual, de maturidade na nossa fé, para que possamos confiar na sua presença e no seu poder, em todas as adversidades da nossa vida. Nós queremos o Carmelo, não queremos a caverna, mas o Senhor nos conduz à caverna para nos revelar a sua vontade. Alguns princípios importantes que eu quero compartilhar com você essa manhã. Primeiro princípio: o caminho da restauração nos conduzirá, nos levará ao nosso limite. O capítulo 19, o verso 1, veja comigo mais uma vez. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas. A notícia chegou a Jezabel. Acabe leva para ela a informação de que os seus profetas haviam sido exterminados. A glória de Deus havia imperado naquele lugar. E talvez depois daquilo que eu considero um dos maiores milagres públicos do Antigo Testamento, Elias enfrenta a sua crise pessoal. E agora ele vê que Jezabel não se arrepende. Jezabel não tem o seu coração quebrantado, pelo contrário, ele percebe nela uma ira crescente. E agora ela o ameaça de morte. Ela faz ameaças. E nós encontramos essas ameaças no verso 2, quando nós lemos assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, quem são eles? Cada um dos seus profetas. Acabe e Jezabel perderam seus profetas, que proferiam palavras de engano, porque Deus estava apontando a restauração e um tempo de verdade do seu povo. E ao perceber o coração endurecido de Jezabel, qual que é a atitude do profeta? Ele procura fugir para salvar a sua própria vida. Ele chega ao seu limite, ao seu esgotamento espiritual. E no verso 3 nós encontramos o que nos diz a palavra do Senhor: Elias ficou com medo. Não era este o profeta que orou, clamou a presença e Deus se manifestou através do fogo? Não fora este o profeta que confrontou os profetas no Monte Carmelo? Mas agora nós encontramos esse homem
amedrontado, encurralado. E então nós vemos Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. E ele se foi tentando preservar a sua vida, porque ele pensava, eu preciso me esconder porque ela vai me matar. Mas quando na verdade ele estava desprezando a proteção de Deus. O que Deus havia feito no Carmelo, será que Deus não poderia fazer novamente? Poupando a sua vida, protegendo a sua vida. E nesse caminho da restauração, uma coisa que precisa ficar forte para nós, evidente, nós não podemos retroceder, nós não podemos recuar. Nós, como igreja do Senhor, precisamos avançar, nós precisamos colocar o nosso olhar em Jesus Cristo. E precisamos estar cientes que nesse caminho da restauração será um caminho de dores, será um caminho de renúncia, será um caminho de perdas, será um caminho de confronto. Porque o Senhor, Ele vai expor as nossas fraquezas. O Senhor nos revelará as nossas fraquezas. E além das nossas fraquezas, no caminho da restauração, o Senhor colocará diante dos nossos olhos, do nosso entendimento, os nossos muitos pecados. Os nossos pecados. Quais pecados, pastor, podem existir na minha vida? As paixões da carne, lascívia, adultério, fornicação, coisas que não convêm, aqueles que dizem ser filhos de Deus, servos de Cristo. Há outros pecados que podem estar assolando a sua vida, os ídolos que talvez nós erguemos, que controlam a nossa vida, que controlam o nosso tempo, que manipulam a nossa dedicação na nossa semana. Nós erguemos altares e dedicamos a esses deuses e desprezamos a presença do verdadeiro Senhor das nossas vidas. O pecado do orgulho, da presunção, quando nós acreditamos que nós podemos, que somos capazes por nós mesmos e esquecemos que existe um poder, uma autoridade que governa sobre nós. Nossa autossuficiência, queremos decidir todas as coisas, nós vamos à frente e quando nós pensamos e lembramos do Senhor, olhamos para trás e dizemos, Senhor, esqueci do Senhor, da Tua presença, por favor, me abençoe no meu projeto. Não é assim, o Senhor precisa ir adiante de nós, nós somos autossuficientes, mas o Senhor é suficiente em nós. O Senhor deseja nos restaurar. O caminho da restauração não é fácil, mas é o caminho que vai nos apontar a necessidade da confissão de pecados, arrependimento e transformação. Você está preparado para descer à casa do oleiro? Você está preparada para ser quebrado novamente, amassado pelas mãos do nosso Deus? Ele deseja nos transformar nessa manhã, e a partir de hoje em vasos de honra e não em vasos de vergonha. Vasos que glorifiquem o nome de Cristo Jesus através da nossa vida. Ainda podemos extrair nessa manhã que no caminho da restauração o Senhor manifestará a sua graça. Veja comigo o verso 9, dando um salto na história. No verso 9... nós encontramos assim, ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, ele caminha 40 dias, para ir até o monte Horebe, o monte Sinai, o mesmo monte ao qual o Senhor pela primeira vez se revelou a Moisés. Eu tenho para mim a minha percepção dessa leitura, dessa passagem, deste capítulo, que o profeta Elias não estava procurando fugir sem propósito.
Apesar da sua limitação, da sua fraqueza, do seu medo extremo, ele olha para aquele lugar como uma possibilidade de reencontrar naquele monte, onde Moisés teve a sua experiência, naquele lugar, como se ele pensasse: eu irei até aquele lugar, esperarei em silêncio, porque certamente Deus se manifestará. Ele estava à procura, na verdade, de voltar ao centro, à origem do seu chamado, da sua vocação. E Deus então se manifesta ao profeta, ele manifesta a sua graça. Elias vai até aquele lugar, Horebe, um monte de Deus, porque ele desejava, e essa precisa ser uma tarefa nossa, ele desejou silenciar todas as vozes, para que pudesse ouvir a única voz que devia direcionar a sua vida, o seu ministério. Essa precisa ser a nossa atitude nessa manhã. Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero me colocar no meu lugar de silêncio, para ouvir a tua voz. Não apenas nós nos colocarmos em oração e falarmos, e pedirmos, mas nos colocarmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, fala, porque eu quero te ouvir. Deus revelou a sua graça ao profeta. Deus se manifestou com a sua misericórdia. E Ele nos aponta nessa manhã, com a sua graça, ou nós paramos para ouvir a voz do Senhor, ou nós, como povo de Deus, ou nós, na nossa individualidade, continuaremos tomando decisões individuais, decisões egoístas, decisões da nossa própria vontade, e não da vontade do Espírito Santo de Deus. O que Deus deseja para a nossa igreja? Qual é o caminho que o Senhor deseja nos conduzir como seu povo, aqui neste lugar? Deus tem derramado a sua graça. Se nós não fizermos esse exercício espiritual de pararmos, olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, eu te peço, eu não quero mais ouvir outras vozes, eu quero que todas as vozes se silenciem, eu quero ouvir a tua voz. Me direciona, me alimente, Senhor, com a tua palavra. E Deus fala com o profeta, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. Você crê nessa verdade? E Deus disse ao profeta: o que você está fazendo aqui? Não é porque Deus não soubesse que Elias estava no Monte Horebe. Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas a pergunta que Deus estava fazendo ao profeta: o que você está fazendo aqui, é: o que você está fazendo com o seu chamado, o seu ministério? Você tem uma missão, você tem um foco de abençoar as pessoas, de ungir reis, que nós leremos mais adiante. Muitas vezes o medo nos coloca nessa posição, e Deus se manifesta. Deus disse a ele: olha, se coloque do lado de fora. E ele sai, ele se levanta. Resumindo a passagem, o texto nos mostra que passou um vento forte, mas Deus não estava no vento. A passagem ainda nos revela que veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Ainda a passagem nos revela que veio um fogo, mas a voz do Senhor, a presença do Senhor não estava no fogo. E olha comigo o verso 12. Nós encontramos assim o verso 12. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu seu rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna.
E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Perceba que o profeta reconheceu que a voz de Deus estava no sussurro, na brisa suave. E quando ele percebe a voz de Deus na brisa suave, o que ele não fez durante o vento forte, o que ele não fez durante o terremoto, o que ele não fez durante o fogo, mas quando a voz de Deus se manifesta através da brisa suave, no sussurro, ele coloca um manto sobre a sua cabeça, reconhecendo: a presença do Senhor está aqui, honrando, reverenciando a presença do Senhor. Deus estava mostrando para Elias que ele havia falado através do fogo e respondido através do fogo no Carmelo, mas ele tem os seus métodos de agir. No Carmelo ele falou através do fogo, mas agora no Horebe ele fala através do sussurro da brisa suave. Deus tem falado conosco. Muitas vezes não entendemos as maneiras que Deus se revela a nós. E dizemos: ah, pastor, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, pastor, eu tenho esperado uma resposta de Deus, mas parece que a minha oração não passa do teto do meu quarto. O Senhor se virou contra mim. O Senhor colocou e pesou a sua mão sobre mim. Certamente algum pecado que eu cometi contra o Senhor. O Senhor se revela a nós. Às vezes estamos esperando uma manifestação grandiosa e poderosa de Deus, e Deus está nos direcionando e nos dizendo: meu filho, eu estou falando no sussurro, na brisa suave. E para ouvirmos a voz de Deus na brisa suave, precisamos aquietar a nossa alma. Sua alma está agitada? Talvez você possa se fazer essa pergunta agora, nessa manhã: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós sabemos a resposta, mas não queremos viver qual é a resposta. A nossa alma está abatida, perturbada, aflita. Espera em Deus, espera no Senhor. Ele é o seu socorro. Ele é o seu castelo forte, Ele é o seu protetor, Ele é o seu socorro bem presente. Deus não se manifesta antes ou depois, como nós achamos que Deus está atrasado. Não, meus irmãos, o Senhor não se atrasa, Ele se manifesta na hora certa. E por isso Jesus também veio na plenitude dos tempos. Enquanto os patriarcas aguardaram, os profetas desejaram a vinda do Messias, na plenitude dos tempos nasceu Jesus. Era o tempo determinado por Deus. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. O processo da restauração nos conduz a justamente esse lugar, olharmos para nós, as nossas angústias, as nossas aflições, e aquietarmos a nossa alma. Ele fala na brisa suave. E por fim, quando nós olhamos para essa passagem, porque a restauração também demonstra para nós a suficiência de Deus. E eu quero que você veja comigo capítulo 19, o verso 14 e o verso 18. E Elias respondeu, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E o que ele diz aí? Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Mas olha a resposta de Deus no verso 18. Vamos ler juntos? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou.
O processo da restauração, o Senhor nos mostra, nos revela aquilo que nós não conseguimos enxergar. Como eu disse lá no início, não é sobre nós, é sobre o poder de Deus, é sobre a vontade do Senhor. O profeta agora, ele declara a sua angústia, porque ele estava enxergando a vida, ele estava enxergando aquele momento com a sua ótica de sofrimento e de dor. E qual era a ótica do profeta naquele momento, naquela situação? Ó Senhor, só eu fiquei. Estou sozinho para completar tal grande missão e desafio. E é como se Deus respondesse ao profeta: não, Elias. Você acredita que está sozinho porque você está tentando ver as coisas que eu realizo pela sua ótica. Eu imagino talvez o profeta dizendo: como assim, Senhor? Porque há pessoas, 7.000, que não se curvaram diante de Baal. Deus estava mostrando que aquilo que havia acontecido lá no Monte Carmelo não foi em vão. O altar que foi restaurado no capítulo 18 cumpriu o seu propósito. A resposta de Deus que veio através do fogo cumpriu o seu propósito, porque quando Elias sobe ao Monte Carmelo, não apenas os profetas de Baal e não apenas os profetas de Aserá sobem àquele lugar para o confronto, mas Elias pede para que todo o povo subisse àquele lugar, para que Deus manifestasse a sua glória. Do povo que subiu, ainda restaram 7.000 que não se curvaram, que não se prostraram ao governo, ao sistema daquele tempo, mas se curvaram diante do Senhor. Eles não deram a sua adoração a Baal. Deus fala, eles não beijaram porque era o sinal de reverência às divindades. Eles não beijaram, eles não se prostraram, eles não se curvaram, mas se curvaram perante a minha presença. Precisamos reparar a nossa visão, porque quando nós enxergamos a nossa vida, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para a nossa igreja, talvez nós enxerguemos problemas, caos, confusão para todos os lados, mas talvez Deus essa manhã esteja nos alertando e nos despertando, porque talvez nós estejamos olhando para o momento, para a situação, para a história, com o nosso olhar, esquecemos da visão de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Não é o tempo de nós recuarmos, é o tempo de nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eu sei que eu não estou sozinho nessa missão. Há pessoas, servos e servas do Senhor, que estão querendo cumprir a Tua vontade, que estão querendo viver em plena obediência, que estão buscando a santidade do Senhor. E nós precisamos buscar santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Temos que ser santos porque o Senhor é santo. Ontem à noite, eu não sei se o seu marido ou os homens da sua casa gostam de colocar a roupa para lavar. Eu faço isso com as minhas. Isso desde o início do meu casamento. Coisa que eu via meu pai fazendo e automaticamente eu aprendi também. E ontem à noite eu me lembrei, gente, eu preciso colocar a minha blusa social branca para lavar, porque ela está suja no cesto. E antes de me deitar, eu corri, abri a máquina, coloquei a blusa, fechei a máquina, coloquei o sabão, liguei a máquina, coloquei para rodar e fui dormir. Hoje estou vestindo não uma roupa suja, viu, meus irmãos? Está até cheirosa, ó. Omo. Mas você pode usar outro também, brilhante, Ariel.
Porque sobre as nossas roupas, talvez esses produtos façam o mesmo efeito. Mas para purificar e limpar o coração do homem, o meu coração, o seu coração, é só o sangue de Cristo. Não há outro caminho. O profeta, ele entra para a caverna, amedrontado. Mas quando nós vemos, após a vinda, o nascimento de Cristo, Cristo não apenas e não simplesmente se põe diante da montanha do Calvário, ele sobe, ele se coloca de braços abertos, morrendo por nós. Enquanto o profeta, que é humano como eu e você, procurou refúgio no abrigo da caverna, o Senhor da glória se expôs na cruz do Calvário, para que todos pudessem ver: eu estou morrendo por toda a humanidade. E Ele nos abriu um novo e vivo caminho para a nossa restauração. Por isso não devemos ficar rendidos aos nossos pecados. Não estamos sozinhos, Deus está agindo por nós. A graça de Cristo, o seu sangue foi derramado por nós. O que Cristo fez não foi em vão. O seu corpo que foi rasgado, dilacerado, moído, foi por nós. E Ele um dia voltará para nos buscar. E sabe quem reinará com Ele em glória? Aqueles que não se curvaram diante do sistema do mundo. O meu desejo é que todos nós aqui nessa manhã façamos parte dessas pessoas rendidas, redimidas pelo sangue, que não serão covardes no momento que for necessário uma postura. Precisamos estar cientes que existe um mundo caído lá fora. Aqui dentro nós respiramos até um ambiente de uma perfeição, santidade. Mas sabemos que não é verdade, porque estamos lutando as nossas batalhas. Mas quando nós terminarmos esse culto, saímos por aquela porta, o seu primeiro desafio, a sua batalha espiritual, ela continua. O seu casamento, a sua família, os seus problemas emocionais, a sua crise financeira, a sua crise na saúde. E nós precisaremos continuar dependendo do nosso Deus. Mas Ele deseja nos restaurar e nos conduzir à sua presença. Finalizando mais uma vez o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E Deus disse ao profeta: sai daqui, volta pelo caminho. E ele voltou por aquele mesmo caminho, que no início era um caminho de dor, mas agora ele volta com ousadia, reconhecendo o seu chamado, a sua vocação. E Deus diz: você precisa ungir reis, você precisa ungir Eliseu. O que Deus estava sinalizando? Elias, o seu ministério, o seu projeto, o seu trabalho está encerrando. Percebeu, Elias, que não é sobre você, porque você já, logo, deixará de atuar na terra. Mas aquele que você ungirá, ele continuará, e assim, na descendência, eu continuarei manifestando a minha glória até o nascimento do Messias. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conduza a este tempo de restauração, mesmo diante das nossas fraquezas e limitações, mas a sua presença, a sua glória, sempre se manifestará sobre nós. Amém.